Bom dia, alunos! Aqui é a professora Yasmine. Espero que esteja tudo bem com você. Nós estamos na semana do dia 14 ao dia 18 de junho. Nós vamos fazer nesta semana o aprendizado 01 e na próxima semana, do dia 21 ao dia 30 de junho, o aprendizado 02. Esse projeto é um projeto do Enem Seriado. Você, aluno do primeiro e aluno do terceiro ano, farão a prova do Enem no final do ano. Para que isso aconteça, você deverá fazer a sua inscrição para o Enem, ok? Vamos falar então sobre a língua estrangeira espanhola. A atividade da semana do dia 14 ao dia 18 é para você ler e fazer as interpretações. As atividades foram retiradas do Enem 2010. Primeira questão, los animales. Então, é um pequeno texto que fala sobre os animais, tá? A data desse texto, do acesso, foi do dia 2 de maio de 2009. Lembrando que está escrito aqui, ó, Enem de 2010. Vamos treinar o modelo de exercícios de questões do Enem, tá? Primeira questão, então, é sobre esse texto, os animais. Vem a pergunta. O texto está em espanhol, porém, a pergunta e as alternativas estão em português. De acordo com as informações sobre os aeroportos e estações ferroviárias da Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro, o que ele deve fazer? Letra A, consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem? É isso que está escrito? Ou será que está escrito que tem que ter um passaporte? Na primeira linha do texto está escrito sobre um passaporte obrigatório para os animais. Então, não é essa. Letra B. Ter um certificado especial tirado em outubro de 2004? O que está falando sobre outubro de 2004? Está falando que na União Europeia o uso do passaporte é obrigatório para animais. Então, já não é a letra B. Letra C. Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo? No segundo parágrafo está falando, os animais espanhóis têm que ter sido vacinados, para depois solicitar, uma documentação ao veterinário. Vamos ver a letra D. Vacinar o animal contra todas as doenças? É isso? É todas as doenças? Letra E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele? Sim, é a letra E. Então, você marcaria a alternativa letra E como correta. Por quê? Porque primeiro a gente vacina o nosso animal, comprova que ele está ok, está saudável, com um relatório do veterinário. Depois, nós vamos pedir o passaporte obrigatório do nosso animal. Então, a questão número 1, você marcará a alternativa letra E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte. A segunda questão, também do Enem, ele é um texto sobre deixar de fumar engorda. Deixar de fumar. O uso, de cigarros. Ele vai falar sobre problemas da revista, que é a reportagem da revista de cardiologia. Vai falar sobre os problemas se engorda, se não engorda, quem ganha mais peso é quem deseja parar de fumar ou quem fuma mais. Então, o texto está falando, com embasamento, é um artigo de opinião, com embasamento teórico, com tese, com argumentos convincentes que o tabaco faz mal ou não. A pergunta vem em português e as alternativas também. O texto jornalístico se caracteriza basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos. E o seu título antecipa o tema que será tratado. Tomando como base o fragmento, qual proposição identifica o tema central e poderia ser usada como título? Então, nós temos um título aqui que é Deixar de fumar engorda, mas seguindo também. Fumando ou não fumando, você engorda, Então, não está só relacionado ao uso de cigarro, mas quem fuma engorda mais rápido. Tomando por base, qual poderia substituir esse título aqui? No lugar desse título, qual que eu poderia colocar? Letra A, estilo de vida interfere no ganho de peso? Sim, isso interfere, mas não é o assunto que está sendo
divulgado no interior do texto. O estudo mostra expectativa de vida dos fumantes? É isso que está falando? Ou será que é sobre o peso, extrapeso, mais peso? Então, letra B também não. Pessoas que fumam podem se tornar anorexas. Pessoas vão emagrecer demais, vão parar de comer? É isso? Vão emagrecer ao extremo? Também não. Fumantes engordam mais que não fumantes. Sim, essa é a tese que ele defende. Então, para quem acha que quem fuma para de comer, perde apetite, está muito enganado. O tabaco engorda, a nicotina engorda. Então, fumantes engordam mais que não fumantes. A alternativa correta aqui seria letra D. Tabagismo como fator de emagrecimento. Bom, se fosse só pelo título, né, o título inicial que a gente ia pensar que seria isso. Mas nós temos que ler o texto, e aí ele fala sobre o fator do tabagismo, que é melhor manter uma saúde, fumar, não fumar, tá? E quem fuma engorda mais rápido. Então, a questão 2, resposta letra D. Na questão 3, la cueca chilena. Cuidado, cueca não é essa roupa íntima que o homem veste, não. De acordo com a leitura do texto, logo no início ele fala, ó, la dança. É uma dança nacional do Chile. E essa dança, ele mostra aqui, ó, que se assemelha ao entusiasmo que um galo faz a conquista amorosa. O galo e a galinha, tá? Como é que o galo rodopia ali atrás da galinha, como é que faz aí a cena de amor de um galo e uma galinha, tá? Então, você tem que ler todo o texto, tentar encontrar palavras conhecidas. Ele vai falar sobre as origens africanas também dentro dessa dança, dentro da rotina dessa dança, tá? Fala sobre o papel da mulher dentro da dança chilena e que é mais na defensiva a mulher, né? Quem faz o ataque, é igual na situação do galo e da galinha, é o galo, o condutor dali, né? E aí vem a pergunta, todos os países têm costumes, músicas e danças típicas que compõem o seu folclore e diferenciam a sua cultura. Segundo o texto, na cueca, dança típica do Chile, o comportamento e os passos do homem e da mulher estão associados. A postura defensiva da mulher gira em torno da defesa da mulher? Não, o protagonista aí não é a mulher. A origem espanhola da dança, o texto está se apegando a isso? A associação do comportamento dos passos do homem e da mulher está falando é sobre a origem espanhola da dança? Não. Ao cortejo entre o galo e a galinha? Ó, parece que tem algo aí que eu disse, hein? E que está escrito no texto, ó. Ele fala aqui, ó, asemeja, entusiasmo, que pone el gallo em sua conquista amorosa. Essa aqui é a palavra-chave, tá? É a frase-chave que vai fazer você encontrar a nossa resposta. Então, é o cortejo entre o galo e a galinha. Marca a alternativa. C. Urnas eletrônicas, sistema de votação, justiça eleitoral. Essa maquininha aí é utilizada para a emissão do seu voto, tá? Elas têm botões especiais, confirmação, impressão. Essas utilizadas através do sistema de computador, tem uma característica mais destacada pelo povo brasileiro, né? Para verificação da identidade do leitor, a emissão do voto. O voto eletrônico no Brasil foi retirado esse texto 12 de abril de 2009. Fez uma adaptação aqui no texto. Vem a pergunta. Pela observação da imagem e da leitura do texto a respeito da votação eletrônica no Brasil, identifica-se como tema. Qual é o tema aí desse texto, dessa atividade aí da questão 4? Olhando a imagem e olhando o texto, qual é o tema? Letra A. A funcionalidade dos computadores por meio de palavra-chave, teclado, botão, impressão? É isso? A funcionalidade do computador? Não. A evolução das máquinas modernas? O assunto é esse? A evolução das máquinas? Não. A segurança da informação por meio de palavra-chave eletrônica, seguridade, verificação, identidade? Não. O sistema brasileiro de votação eletrônica por meio de palavras-chave, urna, teclado, voto, botões, eleitor.
Sim, gente, está falando sobre o sistema brasileiro, está aqui no texto, ó, sistema utilizado para eletrônico. Aqui fala, voto eletrônico em Brasil. Então, essas palavrinhas aí, ó, é que vão te identificar qual é a resposta. Então, o tema desse texto, a respeito da votação, na pergunta falou, a respeito da votação eletrônica no Brasil. Então, a resposta correta é a letra D. Por quê? Porque na letra D está falando sobre o sistema de votação eletrônica por meio das palavras urna, teclado, voto, botões, eleitor. Bem-vindo, né? Bem-vindo a Brasília. Brasília está no Brasil, é do governo brasileiro, Ministério da Cultura, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, encontro realizado pela Organização das Nações Unidas, pela Unesco. Beleza. Depois de ter lido o texto, observado as palavras-chave que temos aqui no texto, sobre o estudo, a preservação e a restauração do patrimônio cultural da União Internacional da Conservação da Natureza. Texto retirado em 28 de julho de 2010. Tá. Vem a pergunta, questão 5. O Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para deliberar sobre ações que visam a conservação e a preservação do patrimônio mundial. Certo, é uma afirmação. Entre as tarefas atribuídas às delegações nacionais que participaram da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, destaca-se. Quem é que se destaca? Quais tarefas são atribuídas às delegações? Essa é a pergunta. Qual que se destaca? Participação de reuniões de Conselho Internacional? Realização da cerimônia e recepção? O que é mais importante é a celebração, é a cerimônia? Ou é o evento em si? O que vai ser discutido? Letra B tá ruim. Letra C. Organização das análises feitas pelo Ministério da Cultura. Então, a organização das análises. Ou será que é um evento para discutir ou para pegar as informações já prontas? Discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais. Olha aqui a resposta mais completa. Esse evento ocorre para discussão, tá bom? Então, aqui no texto deixa claro que esse encontro é para discussão, para novas ações de conservação. É para discutir. Então, da onde que eu tirei isso? Tirei do próprio texto, deliberar nuevas candidaturas e el estado de conservação, tá bom? Então, tudo que eu preciso saber na prova de espanhol do Enem, eu vou encontrar no próprio texto. Lembrando que a nossa estrutura do Enem sempre foi texto em espanhol, pergunta e resposta em português. Vale a pena você pensar, eu vou fazer inglês ou eu vou fazer espanhol? Eu, como professora de espanhol, te oriento a fazer espanhol, mas a escolha é sua, ok? Boa sorte e mandem as atividades para a professora.